Evangelho, segunda-feira da quarta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da quarta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a graça de permanecermos no 10º capítulo do Evangelho de São João, no discurso sobre o bom pastor. Ontem ouvimos uma parte do 10º capítulo, começando no versículo 27. Hoje a Santa Liturgia nos entrega a abertura do 10º capítulo do discurso de Jesus aos seus discípulos, com a formulação solene: quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Muito bem, aqui nós temos a primeira imagem que o Senhor nos faz a respeito do pastor. O pastor é aquele que entra pela porta. É aquele que vem não de maneira escondida, como para pegar em surpresa as ovelhas, mas entrando pela porta é aquele que se apresenta diante delas, é aquele que traz sobre si a autoridade, e não apenas a autoridade, mas traz sobre si o testemunho que o seu desejo é cuidar das ovelhas. Depois nós vamos perceber que as ovelhas aceitam e não se assustam por aquele que entra pela porta, porque conhecem a sua voz e sabem quem ele é. E aí, aqui nós vemos a relação com toda a terceira semana do tempo pascal a respeito do reconhecimento da voz do Senhor. Aqueles que escutam a voz do Senhor e reconhecem a presença de Cristo ressuscitado. Bom, interessante vermos que já no início do capítulo, o Senhor faz a referência do pastor, mas depois se apresenta como porta. Porta por onde passam as ovelhas. Por onde passarão aqueles que cuidarão das ovelhas também? Mas essa imagem da porta, poderíamos dizer que a sua primeira relação está ligada àquilo que ouvimos durante a terceira semana. É o Pai que me entregou as suas ovelhas. É o Pai que me investiu da autoridade de cuidar desse rebanho. Então, o Filho reconhece na figura do Pai a autoridade do Pastor Supremo. Como Ele e o Pai são um, ao mesmo tempo que Cristo é a porta, porque por meio dessa porta, ou seja, através da porta, nós somos conduzidos às pastagens e somos trazidos de volta. Então, a porta é o lugar por onde se passa. Eu sou o caminho. O pastor é aquele que guia a verdade e eu sou aquele que vim para entregar a minha vida pelas ovelhas. Eu sou a vida. E aqui nós vemos Jesus, caminho, verdade e vida, associado à figura e à narrativa do 10º capítulo do Bom Pastor.
Mas a imagem de Jesus como a porta tem um valor e um significado muito grande para nós. Começou no 9º versículo. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Então, sendo a porta, é por meio dele que nós encontraremos a salvação. E de fato, o redil é um lugar seguro, porque pela porta entram as ovelhas e não entram os agressores dessas ovelhas. Então, passar através da porta é entrar para a segurança, estar com Cristo e ao mesmo tempo sair pela porta para ir buscar pastagem significa caminhar e viver com Cristo, permanecer com Ele, viver com Ele. São 2 gestos importantes na nossa vida como discípulos do Senhor. Cultivarmos a companhia do Senhor por meio da oração, por meio de um estilo de vida cristão segundo o Evangelho, não segundo aquilo que talvez nos falem ou talvez vejamos acontecendo. O cristão verdadeiro é aquele que segue a voz do Senhor e a pratica, que não se contenta em viver de uma forma melhorada, mas de viver como o Senhor nos propõe no Evangelho. Então, permanecer com o Senhor e, ao mesmo tempo, viver com Ele. Cada dia na nossa vida somos chamados a colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina, a realizarmos aquilo que o Senhor nos instrui. O que significa dizer deixar-se conduzir por Deus e viver segundo a vida do próprio Deus. Ele que nos entregou a vida, Ele que nos tem em segurança. Como bom pastor, quando sai com as ovelhas, conduz as ovelhas para o seu destino. Cada qual vai seguir o seu caminho. Padre Charles de Foucault faz um comentário muito bonito sobre esse texto, dizendo que o pastor, quando sai com as ovelhas, ele tem um cuidado de levar cada uma delas a terem aquilo que é necessário. Como assim? Algumas vão precisar beber um pouco mais de água, porque ele percebe que estão mais desidratadas. Outras ele vai levar para comer um determinado tipo de erva, porque é preciso para a nutrição dela que se alimente daquele alimento, enquanto outras ele aproxima de uma outra área onde tem um outro tipo de pastagem que para aquele grupo ali vai ser mais necessário. E ele diz, bom, o Senhor tem o cuidado de zelar por aquilo que é necessário para que todos possam permanecer saudáveis. E aqui a gente interpreta que o saudável é permanecer na vida que recebemos do próprio Deus, como nós ouvimos esses dias, né? Somos homens terrestres, mas vivemos uma vida divina, ou seja, porque o Senhor nos fez participar da sua vida e nos trouxe para junto de si, nos concedeu a vida eterna, todo aquele que crê, de maneira que nós vivemos como homens terrestres, mas uma vida que já é divina. Então significa que nesse tempo, nesse caminho, nós já antecipamos a vida que recebemos. Já vivemos segundo o estilo de vida que nos acompanhará na eternidade. Esse é o cristão. Então, o Senhor nos nutre, nos alimenta, para que possamos viver assim. Diariamente, o Senhor nos conduz a receber as graças, ou seja, o alimento necessário para que possamos continuar vivendo dessa vida que dele recebemos, não de um outro modo. Então é preciso que ele nos guie nas vicissitudes dessa vida a qual já participamos, por graça, né? Depois participaremos plenamente, mas já participamos por graça dessa vida. E ao mesmo tempo é preciso que ele cuide de nós nesse viver, porque é um viver que pelas nossas próprias forças não somos em grau de manter. Precisa do socorro de Deus. Então, ao mesmo tempo que ele nos acompanha, ele precisa cuidar de nós. Ele nos orienta, porque essa vida é uma vida que supera a nossa possibilidade de compreensão. Então, ele vem ao nosso encontro, ele nos doa, ele nos orienta e ao mesmo tempo ele nos nutre. Essa é a beleza da imagem do pastor.
que Padre Charles de Foucault escreve dizendo, bom, muitas vezes as ovelhas, para seguirem o seu ritmo de vida, vão precisar também tornar-se mais fortes, algumas em certas qualidades do que outras. Então, o pastor vai conduzir cada uma delas. Isso, para nós que somos religiosos, de maneira particular, e também para, poderemos dizer para todos os batizados, mas me chamou muita atenção para nós, que somos religiosos, ou aqueles que estão à frente de uma coordenação de pastoral, por exemplo, né? Que às vezes a gente cria certas pretensões de saber o que tem que ser feito, o que deve ser feito, e nisso nos desorientamos. Como assim desorientação, Padre Fábio? Quem sabe e quem tem o que é melhor para cada um dos meus fiéis é o Senhor. Então eu preciso aprender a dar predileção a Deus na hora de orientar cada uma das almas, cada uma das pessoas, cada uma das pastorais, cada uma daquelas pessoas da minha vida que me foram confiadas. O que significa dizer, e agora podemos passar para a leitura de todos os batizados, porque também um pai e uma mãe precisam educar seus filhos. E, por exemplo, uma coisa que falamos de maneira muito habitual, tem muitos pais que querem orientar seus filhos numa determinada vocação profissional. E nós dizemos, é preciso deixar que a criança faça a sua escolha e tudo quanto. Só que, o primeiro a gente não sabe como abrir mão, como aprender a superar esse desejo quase imperativo de orientar a vocação de um filho. Essa é a primeira dificuldade. A gente sabe que não pode fazer, mas a gente não sabe como deixar de fazer. A segunda dificuldade, a gente diz até de maneira muito poética, né? É preciso deixar que ele descubra o seu caminho. Só que ninguém descobre do nada. A gente tem que saber orientar o outro da melhor forma para que ele tenha os instrumentos necessários para fazer as suas descobertas. Até um paleontólogo, ele precisa fazer descobertas, ele vive de descobertas dos fósseis. Mas ele não vai com uma reta escavadeira atrás de fóssil. Ele precisa ter todo o instrumental para poder chegar até onde estão os fósseis, e isso é necessário uma formação em geologia, uma formação em estrutura, desenvolvimento do terreno e das eras geológicas, para depois usar o primeiro maquinário, que talvez seja um maquinário mais pesado, de extração de conteúdo, e depois usar outro tipo de maquinário até chegar ao fóssil e finalmente começar a explorá-lo de maneira que ele seja todo retirado da terra sem que nada se perca. Então não é assim, né? Deixa ir ao módulo selvagem, a natureza vai se ocupar disso. Não, aí acontece que no final das contas a gente não consegue ajudar. Vale só a teoria e a poesia, é preciso deixar aqui escolha, mas no final das contas você entregou seu filho, né? Você entregou sua filha, deixou ele à mercê da própria sorte, que a orientação concretamente não foi dada. Se a gente fala que isso acontece em relação a um elemento vocacional, por exemplo, da vocação profissional, imagina sobre o versante da vida espiritual. Por quê? O nosso primeiro compromisso como pais e educadores é educar nossos filhos não a serem, como fala aqui na Itália, um bravo ragazzo, uma brava ragazza, ou seja, uma pessoa boa, um homem bom, uma pessoa boa. Isso é pouco. Não que seja ruim, é necessário ser assim. Mas também não podemos esquecer que todos aqueles que fizeram a guerra, que destruíram povos, que combatem pela ambição do dinheiro e que fazem tanto mal a outras pessoas, há tempos passados na vida deles também foram bravi ragazzi, também foram rapazes bons e mulheres boas em algum aspecto da vida, o que significa que não é suficiente. Nós precisamos educar nossos filhos, educar as pessoas que nos são confiadas, a se tornarem homens e mulheres de Deus. Precisa ser claro isso. Os cristãos não educam as pessoas para serem boas, para serem justas na sociedade. Os cristãos educam seus filhos para serem homens e mulheres de Deus, o que supõe serem homens e mulheres justas e bons com o próximo, mas não se limita a isso. Precisam ser homens e mulheres com uma fé sólida,
capaz de iluminar o exercício dessa bondade, a prática dessa caridade. Uma fé sólida o suficiente a ponto de sustentar uma esperança que vá para além da ambição desses tempos. Uma fé sólida capaz de levá-los a viver a vida que receberam de Deus. E não a viverem a vida como uma sucessão de acontecimentos para ver em que sorte vai dar isso. Ou simplesmente fazendo uma bondade que depois se estufa de ser bondade pelos outros e começa a se tornar uma ambição de bondade própria em favor de si mesmo. E entramos pela outra porta no egocentrismo e naquilo que vai ser um altruísmo vazio, porque a insatisfação com o outro me leva a compensar sempre maior satisfação comigo. E no final da vida me torno sempre uma pessoa mais fechada em mim mesmo. E menos confiante e com menos expectativa de confiança e de amor na aliança com o próximo. E a sociedade está cheia desse testemunho. De pessoas que estão profundamente desiludidas com o ser humano, porque não encontraram uma experiência de fé ou ainda não conseguiram dar passos mais consistentes na própria experiência de fé para olhar a tragédia e a miséria que é a humanidade e ter a mesma esperança do coração de Deus. E ter a mesma confiança do coração de Deus e ter a mesma fé que o coração dos santos e santas tiveram ao longo da história. Eles que provaram talvez situações ainda mais agressivas e cheias de desilusão do que as nossas. Percebem a diferença de formar um filho para ser um homem bom, uma mulher boa, justo e honesto, e formar um filho para se tornar um homem e uma mulher de Deus? É muito mais. E se a gente não sabe quais alimentos oferecer, e se a gente não permite que Deus nos ajude a dar o alimento que é necessário durante o tempo em que os acompanhamos, como ovelhas do nosso rebanho, porque chegará o momento em que eles seguirão a própria vida. Mas agora, que estão sob os nossos cuidados de maneira especial, é aqui que entra aquilo que Padre Charles de Foucault disse. É preciso permitir que o Senhor guie e leve ao alimento que é necessário. E como isso acontece? Por exemplo, ontem falávamos aqui, eu tive a oportunidade de celebrar a missa para a garotada da Perseverança, e quando eu perguntei quantos já tinham rezado o terço, um terço inteiro, né? Eu acredito que umas 6 crianças levantaram a mão. Aí a comunidade fez assim um murmurinho, eu falei, bom, é preciso agora a gente fazer uma pergunta, vamos ver, em relação ao restante dos que estão aqui presentes. Só que eu não posso fazer a mesma pergunta para vocês, ou pelo menos a pergunta da mesma forma, porque vocês têm muito mais anos de vida do que eles. Então, se eu perguntar quantos aqui já rezaram o terço uma vez, eu vou ter quase que a esmagadora maioria levantando a mão. Mas como vocês já rezaram uma vez e foram educados, de alguma forma, ao zelo pelo Santo Rosário, a pergunta vai qualitativamente subir um pouco. Quantos de vocês têm o hábito de rezar o terço? E aí não foi muito diferente. Obviamente era uma população maior, tiveram mais mãos levantadas, mas proporcionalmente ficou muito parecido, infelizmente. E daí a comunidade começou a sorrir, eu falei, pois bem, estamos percebendo que é algo que precisamos melhorar juntos, graças a Deus. E podemos fazer isso em família. E como proposta para esse mês de maio, vamos rezar o terço em família. E dessa forma fui motivando aos poucos, tanto os mais jovens quanto os mais velhos, a criarem esse hábito. O hábito de rezar em família e de meditar a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E depois falei com eles a respeito da Ave Maria, ou seja, cada vez que nós rezamos a Ave Maria, a Virgem Maria se aproxima de nós e acompanha a nossa oração. Ela não reza a Ave Maria em primeira pessoa, mas ela ouve a oração conosco. E aqui está a beleza dessa experiência. Como assim, Padre Fábio, beleza?
Se pela primeira vez, quando o arcanjo Gabriel anunciou à Virgem Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, essa saudação do anjo encheu de alegria o coração da Virgem Maria. E essa saudação do anjo, que é a voz da Trindade, é a Trindade Santa que a saúda, é a Trindade Santa que diz. E se o seu coração se tornou cheio de alegria ao ouvir a voz do anjo que trazia a saudação do seio da Trindade, e se ao longo dos séculos, ou melhor, se ao longo do tempo da sua vida aqui conosco, a memória dessa saudação foi sempre alegria crescente no seu coração, e agora a plenitude dessa alegria se revela nos céus ao lado dos santos e santas, cada vez que a Virgem Maria escuta outra vez essas palavras sendo ditas por cada um de nós, outra vez o seu coração se enche de alegria. Qual filho não tem o desejo de ver a sua mãe com um coração pleno de alegria? Agora, se eu sei que essas palavras, ditas com piedade, enchem o coração da Virgem Maria de alegria, e por meio da alegria de seu coração os céus se alegram, meu irmão e minha irmã, como é simples realizar o bem. Como é simples oferecer um presente maravilhoso para o coração da nossa Divina Rainha, para o coração da nossa Santíssima Rainha, para o coração da nossa Santíssima Mãe. Que simplicidade! Olha que às vezes a gente, quando começa a pensar que presente dá para fazer a nossa mãe feliz, a gente começa a se degladiar, né? Pensando ontem no Dia das Mães. Por quê? Às vezes o que a gente gosta, ela talvez possa gostar, mas não é muito a cara dela, é uma coisa que está mais ligada ao que eu acredito que vai ficar bem, e daí vem a dúvida, será que vai ficar bem, será que não vai ficar bem, mas aí eu arrisco comprar, e às vezes aquele presente vem meu irmão e fala, poxa, mas isso está modesto demais, vamos tentar uma outra coisa, afinal a mamãe já... E, nossa, às vezes é até difícil tomar a decisão de que presente dar, não é verdade? Porque são tantos parâmetros e são tantas variáveis, tem tanta incerteza que às vezes tomar uma decisão de que presente dar fica uma coisa complicada. Não é tão fácil assim, não é tão simples. Ainda que parecesse no início muito simples. E depois a gente ainda fica perguntando 4, 5 vezes, e gostou, mãe? Gostou, mas gostou mesmo? Gostou muito ou gostou pouco? Falta só fazer uma tabela de satisfação. Mãe, responde aqui, por gentileza, essas 5 perguntas que eu vou passar para a senhora, depois a gente vai fazer uma avaliação de satisfação do consumidor. Poxa, não é verdade? Agora, em relação à Virgem Maria, já sabemos, não tem nada escondido, é claríssimo. Eis ali aquele presente que enche o seu coração de alegria, mas enche mesmo. E ela mesma disse isso. Mais simples não dá. Agora, onde está a ternura do coração desses filhos de pegar e dizer, eu vou dar esse buquê de rosas para minha mãe. Eu vou dar esse buquê. São 50 rosas que eu vou separar para ela. Eu vou lhe oferecer. E vamos fazer isso em família. Nossa família hoje, estão entendendo por que a grande alegria da Virgem Maria quando vê as famílias rezarem? Quando os antigos nos falam na tradição que muitos vão dizer, isso é uma mera piedade. Uma mera piedade? Isso é teologia pura. A gente está no tutano do ensinamento teológico. A gente está vivendo o miolo da nossa experiência de fé. A gente está lá dentro, a gente não está na borda. Ademais, a piedade, ela não é a borda da experiência teológica. Ela é exatamente a alavanca que nos lança para o meio dessa experiência. Mas aqui, particularmente, estamos no miolão mesmo, bem ali no meio, no tutano. E não é difícil. É simples. E a gente relativizou isso. Isso não é mais uma erva boa na pastagem para os nossos filhos. Nós falamos que é uma coisa dos antigos. A gente está de brincadeira. Meu amigo, se isso não é bom, o que você quer dar de bom para o seu filho? Aprender a falar inglês? Que ele faça 5.000 esportes? Consiga escrever com as 2 mãos e ainda falar em 2 idiomas? Enquanto escreve? Por favor. Isso tudo podem ser coisas boas, mas na hora que a vida começar a solapar
sofrimento na vida do teu pequeno, e a vida não vai se furtar de fazer isso. Falar duas línguas e saber escrever com as duas mãos não é que vai fazer muita diferença, se ele não sabe aplicar esses talentos na direção daquilo que o sustenta na vida. Estão percebendo? Aprender duas línguas é muito mais complexo do que aprender a rezar o terço. E aprender a rezar o rosário, descobrir o gosto por fazer isso em família, vai sustentá-lo vigorosamente na sua caminhada como homem para conhecer tantas línguas quanto serão necessárias para a sua vida e para o seu sucesso como pessoa. Porque ele já se tornou um homem e uma mulher de sucesso, conquistando aquilo que o leva para a eternidade. O sucesso da vida divina é aquele que nós precisamos conquistar por primeiro, a excelência dessa vida que vem de Deus. Estão vendo? É esse tipo de mudança que nós precisamos começar a concretizar na nossa experiência em família, na nossa experiência como comunidade que somos cristã. É esse o zelo, o pastor nos leva a essa vida. Que o bom Deus nos abençoe e que essa meditação de hoje, as próximas ao longo dessa semana do Bom Pastor, nos ajude a recuperar esse zelo como pastores do nosso pequeno rebanho que o Senhor nos confiou. Que nós possamos seguir através dessa porta que é Cristo, acompanhados pela divina pastora que é a Virgem Maria. E desse modo possamos conduzir o povo de Deus segundo o coração do próprio Senhor, para que tenham tudo aquilo que é necessário para viverem uma vida saudável, para viverem de maneira saudável, melhor dizendo, a vida que o próprio Senhor nos deu pelo batismo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos santos apóstolos de Cristo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.